Era 12 de abril de 2025, quando o impossível começou a se insinuar entre os corredores silenciosos de Milão. O antigo refeitório de Santa Maria delle Grazie mantinha o mesmo ar reverente de séculos atrás, como se cada respiração humana ali dentro fosse uma ofensa à eternidade. A pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, repousava em sua parede como um espelho imóvel do tempo, carregando mistérios que nem mesmo a ciência ousava decifrar. Entre os visitantes que se dispersavam pelo salão, um menino de 8 anos observava o mural com uma concentração incomum. Chama-se Enzo Ricciardi, filho de Giulia, uma restauradora de arte envolvida em um projeto de digitalização em ultra-resolução das camadas ocultas da obra. Enquanto os adultos falavam em tecnologia, pigmentos e conservação, ele permanecia imóvel, olhando para o rosto de Cristo como se esperasse um sinal. Por um instante, o som do ambiente se dissolveu. O olhar do menino prendeu-se ao pão sobre a mesa, logo abaixo da mão direita de Jesus. Algo ali parecia vivo, pulsante, chamando-o de forma silenciosa. Seus lábios se moveram sem que percebesse. LV3.1, murmurou. A mãe, distraída com os técnicos, não ouviu. Ninguém ouviu, mas algo pareceu responder. Horas depois, quando Giulia tentou revisar os arquivos de escaneamento, notou que o sistema travara exatamente no mesmo ponto da pintura. Nenhum técnico conseguia explicar. Ela riu, atribuindo à coincidência o que ainda não sabia nomear. Já Enzo, em silêncio, desenhava no seu caderno pequenas letras invertidas, semelhantes aos antigos manuscritos de Leonardo. Naquela noite, sonhou com um ateliê banhado por uma luz alaranjada. O cheiro de tinta e madeira o cercava, e à sua frente, um homem de barba longa escrevia de trás para frente em um caderno coberto por símbolos. O homem ergueu os olhos e o fitou com doçura e melancolia. Non guardare la luce, ascolta il silêncio. Não olhe para a luz, ouça o silêncio. Enzo despertou com o coração acelerado. O quarto estava frio. Durante os dias seguintes, o comportamento do menino começou a mudar. Falava pouco, com um olhar distante, e parecia compreender coisas que não deveriam estar ao alcance de uma criança. Certa vez, ao observar o pôr do sol, disse calmamente: "A luz morre 3 vezes antes de nascer." Giulia tentou rir, mas o riso não veio. Algo dentro dela começou a pesar. Os problemas técnicos continuavam. O escaneamento infravermelho travava sempre na mesma coordenada do mural, gerando ruídos e interferências. Um dos engenheiros comentou que parecia haver um padrão escondido sob as camadas de tinta. Giulia, intrigada, aumentou o contraste digital e isolou o espectro térmico. Foi quando o impossível se revelou. Entre as sombras e pigmentos, uma linha surgia, escrita de trás para frente em caligrafia idêntica à de Leonardo. La voce del bambino sveglierà ciò che l'uomo proibì di vedere. A voz da criança despertará aquilo que o homem proibiu de ver. O ar ficou denso. Giulia afastou-se da tela, incapaz de compreender. O código de seu filho ecoou em sua mente. Seria possível que estivesse relacionado? Não quis acreditar. O racional tentava prevalecer, mas o instinto sussurrava outra coisa. Algo antigo, escondido sob o tempo e o medo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Enzo levantou-se da cama e caminhou até o espelho do quarto. O reflexo não o imitava. No lugar, via-se um homem idoso desenhando algo invisível sobre o vidro. O menino observou, sem medo. O homem sorriu e disse com voz quase inaudível: "O número não é um número, é uma porta." Minutos depois, Giulia entrou no quarto e o encontrou dormindo sereno, com um leve sorriso. Sobre a escrivaninha, um desenho em carvão mostrava o rosto de Leonardo, e ao lado, um símbolo que jamais havia sido visto em qualquer manuscrito conhecido. A lua atravessava a cortina e se projetava na parede, formando o número 3.1.
Nenhum vento, nenhum movimento, apenas a presença silenciosa de algo que parecia respirar através do tempo. Júlia apagou a luz e tentou convencer-se de que era coincidência, mas sabia, no fundo, que algo havia despertado naquele dia. Algo que esperou 500 anos para ser ouvido pela voz de uma criança. Nos dias que seguiram, a rotina de Júlia começou a se desmanchar em pequenas fissuras. As máquinas de escaneamento voltaram a apresentar falhas inexplicáveis. Mas agora não se tratava apenas de travamentos. Arquivos inteiros sumiam e imagens restauradas por IA retornavam corrompidas, com símbolos que ninguém conseguia reconhecer. O engenheiro responsável pelo software jurava que nada daquilo estava no código-fonte. Ainda assim, as mensagens apareciam sutis, como sussurros digitais dentro de cada pixel. Enquanto isso, Enzo parecia se afastar do mundo ao redor. A escola deixou de prendê-lo. Os professores notavam sua atenção voltada para algo invisível, como se escutasse alguém que mais ninguém podia ouvir. Desenhava com uma precisão incomum para a idade, usando linhas invertidas, esquemas circulares e palavras escritas de trás para frente. Quando questionado sobre o que significavam, respondia apenas: "Ele está ensinando." Júlia, dividida entre o medo e o fascínio, começou a registrar os sonhos do filho. Todos envolviam o mesmo homem, sentado em um ateliê medieval, com tinta escorrendo pelos dedos. As falas se repetiam. Não olhe para a luz, ouça o silêncio. Aos poucos, Júlia percebeu que os desenhos de Enzo correspondiam exatamente a diagramas encontrados em cadernos autênticos de Leonardo, mesmo aqueles nunca divulgados ao público. O mundo acadêmico não demorou a se interessar. Quando Júlia compartilhou parte das anomalias com um colega do Instituto de Restauração, ele levou os arquivos a um criptógrafo da Universidade de Pisa. O resultado veio uma semana depois. As supostas falhas formavam trechos de uma sequência binária que, ao ser convertida, revelava uma frase em latim: "Memoria non perit, sed mutat formam." A memória não morre, apenas muda de forma. Júlia não dormiu naquela noite. Havia algo vivo no código, uma presença que atravessava as camadas de tinta e bytes, como se as barreiras entre séculos tivessem deixado de existir. Na manhã seguinte, encontrou Enzo de pé diante do mural digital que exibia a reprodução da Última Ceia. Ele tocava a tela suavemente, como se ela respondesse, e respondeu. A imagem se deformou e, por alguns segundos, uma nova figura surgiu à esquerda de Jesus. Um rosto diferente, com olhos de criança e um sorriso sereno. O sistema desligou em seguida. Enzo olhou para a mãe e disse: "Ele já acordou." O pânico se instalou em Júlia. Chamou os técnicos, mas os arquivos de backup estavam limpos. Nenhum registro mostrava a imagem alterada. A equipe acreditava que ela estivesse sob forte estresse, mas o olhar de Enzo, tranquilo, não deixava dúvidas de que ele vira o que dizia ter visto. Com o passar dos dias, as coincidências tornaram-se inevitáveis. Documentos históricos começaram a ser revisados por especialistas e uma descoberta perturbadora veio à tona. Entre os manuscritos originais de Da Vinci, armazenados em Florença, havia um fragmento recém-revelado por um scanner quântico experimental. O texto, também espelhado, mencionava uma profecia sobre a criança que ouviria o eco do tempo e abriria a porta do invisível. Quando Júlia leu o documento, sentiu o ar rarefazer. Era impossível negar a conexão. Seu filho, de alguma forma, estava ligado àquilo. Naquela mesma noite, enquanto revisava os arquivos, ela percebeu uma nova anomalia nos dados de luz. O contraste de um dos painéis mostrava uma inscrição escondida na sombra sob o cálice da pintura. As letras eram tênues, mas legíveis. LV3.1, apertura. O mesmo código que o filho pronunciara na primeira visita. Enzo acordou subitamente, mesmo em outro cômodo. Disse que precisava voltar ao refeitório. Falava com convicção,
como quem lembrava de algo que nunca viveu. Julia tentou resistir, mas algo no tom da voz dele a desarmou. No dia seguinte, antes da abertura do museu, ela conseguiu autorização para uma visita técnica. O salão estava vazio. A pintura parecia mais viva do que nunca, e o ar eletricamente carregado. Enzo caminhou até o mesmo ponto da parede. Tocou-a. Um ruído grave atravessou o ambiente, como se o som viesse de dentro das pedras. Luzes do equipamento piscaram e sensores começaram a captar ondas de frequência não catalogadas. As máquinas desligaram uma a uma. No silêncio que se seguiu, Enzo sussurrou novamente. Aperta! A temperatura caiu. O painel vibrou levemente e Julia viu surgir um feixe de luz fina, como um corte microscópico abrindo-se entre as pinceladas. Dentro dele, algo se movia. O ar se distorceu, e por um instante ela jurou ver as letras dançarem na parede, formando uma sequência de símbolos idênticos aos dos cadernos perdidos de Leonardo. Um deles, o mais visível, repetia o mesmo padrão, LV3.1. A luz cessou. O silêncio retomou o espaço. Julia agarrou o filho tremendo, mas Enzo apenas sorriu, com serenidade que não parecia humana. Agora ele pode ver. A partir desse momento, nada mais funcionou como antes. As imagens capturadas desapareceram do sistema. Os dados se apagaram sozinhos e o mural voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Julia sabia. E no fundo, também sabia que aquele código, aquela sequência de letras e números, não era apenas uma marca, era um chamado e havia sido atendido. O que começou como um simples incidente técnico logo se transformou em um enigma impossível de ignorar. Julia não podia mais se convencer de que tudo o que acontecia ao redor de Enzo fosse apenas fruto de sua imaginação. As evidências se acumulavam. E cada nova descoberta parecia levá-la a um abismo maior. Havia algo profundo e inexplicável acontecendo, algo além da razão e da ciência, algo que seu filho estava vivendo ou, talvez, revivendo. Nos dias seguintes, Julia buscou respostas nos lugares mais inusitados. Consultou teóricos, parapsicólogos, até mesmo historiadores especializados em arte medieval. Mas ninguém parecia capaz de oferecer uma explicação plausível para o que ela estava testemunhando. Não era possível que uma criança de 8 anos soubesse tanto sobre códigos antigos, muito menos sobre os segredos ocultos na pintura de Da Vinci. Mas ao olhar para Enzo, algo em seu olhar a fez acreditar que ele não estava apenas vivendo a infância de uma maneira peculiar. Ele estava canalizando algo de outro tempo. Ela decidiu investigar sozinha. Por mais que tivesse relutado inicialmente, sabia que não poderia mais ignorar as inconsistências. No fundo, sentia que Leonardo da Vinci não havia apenas pintado a última ceia. Ele havia deixado algo mais ali, algo que não havia sido revelado ao longo de 5 séculos. O mural não era apenas uma obra de arte, era uma chave. Ao longo das semanas, Julia começou a desvendar detalhes até então invisíveis. Passou horas, dias, em frente à tela do computador, analisando os registros dos escaneamentos e imagens que ela mesma havia ajudado a digitalizar. O código LV3 continuava surgindo, misteriosamente inserido em vários fragmentos do mural. Mas onde? Embaixo da mesa de Jesus, na borda do cálice, e até mesmo em pequenas falhas nas sombras dos apóstolos. A cada revisão, um novo padrão se desenhava, mas as pistas eram vagas e disfarçadas, quase como se quisessem se esconder do olhar humano. Julia tentou convencionar-se de que tudo aquilo não passava de uma série de coincidências e falhas técnicas. Mas, no fundo, ela sabia que não era assim. O pavor e a fascinação misturavam-se em seu peito. Foi quando ela começou a considerar uma teoria radical: a sequência LV3.
Um poderia ser mais do que apenas um código, poderia ser uma cifra que se conectava com as antigas tradições secretas dos alquimistas e estudiosos renascentistas. Talvez Da Vinci tivesse deixado um mapa escondido dentro da pintura, não para ser encontrado por cientistas, mas para ser decifrado por alguém com a mente certa, alguém como Enzo. Numa noite de insônia, Giulia teve uma ideia. Lembrou-se de um livro raro que seu avô possuía, um tratado medieval sobre ciphers e alquimia. O livro, guardado em uma velha biblioteca privada em Florença, falava sobre a porta de luz, uma metáfora que descrevia um ponto de transição entre os mundos visíveis e invisíveis, entre o que é e o que poderia ser. O livro falava também sobre a fórmula LV3, que, segundo a tradição, era uma chave capaz de abrir os caminhos para a verdadeira compreensão do universo. Enzo, em seus desenhos, havia feito algo que ela achava insignificante no início. Havia desenhado uma porta. Não uma porta qualquer, mas uma que se conectava diretamente à última ceia. Ele desenhou o contorno de uma chave que se encaixava no ponto exato do mural onde os padrões LV3 haviam aparecido. Era como se ele tivesse colocado fisicamente a chave no lugar da pintura, em um ponto invisível à maioria, mas perfeitamente visível a ele. Giulia não sabia se estava enlouquecendo, ou talvez, de alguma forma, estivesse começando a entender que sua visão do mundo estava se distorcendo diante de algo que transcende tudo o que conhecemos. E a única maneira de compreender o que estava acontecendo seria se ela mergulhasse de cabeça no mistério que seu filho havia revelado. Na manhã seguinte, ela levou Enzo ao local onde o mural estava exposto, apenas eles dois. Ele não fez perguntas, mas foi direto até a pintura. Sem hesitar, estendeu a mão, tocando a superfície da tela, exatamente no ponto onde ele já sabia que a chave deveria ser inserida. Seus dedos tocaram a parede como se estivesse em sintonia com algo invisível. "É aqui, mãe. Ele está esperando." Giulia não sabia mais se o que estava acontecendo era real ou se ela estava sendo consumida por uma alucinação coletiva, mas não havia mais volta. A partir daquele momento, a realidade de sua vida se transformaria para sempre. E com isso, Enzo sussurrou algo que Giulia nunca imaginou ouvir. "Eu sou o guardião da porta." Ela engoliu em seco. A figura de seu filho havia se transformado diante de seus olhos, e com ele, o peso da história, do tempo e da própria memória humana. Tudo estava conectado, mais do que ela jamais poderia ter imaginado. O passado e o futuro colidiam em um único ponto, no interior de um mural pintado por um homem que compreendia mais do que se poderia imaginar. Agora, Enzo já não era mais um garoto com imaginação fértil. Ele era o único capaz de abrir a porta, e o que viria depois seria uma jornada sem retorno. Giulia não sabia mais em quem ou no que confiar. O medo e a fascinação coexistiam dentro dela, como uma força invisível que a puxava em direções opostas. Enzo, com sua calma perturbadora, parecia imune ao caos ao seu redor, enquanto o mundo começava a se desintegrar. Aquilo que ele dizia, as pistas que ele deixava, estavam começando a se encaixar com algo maior, algo que ela não poderia controlar. Naquela manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Do outro lado, uma voz grave, sem nome, começou a falar em tons baixos. "A chave está em suas mãos, Giulia. Você está muito perto de abrir a porta." Giulia sentiu o estômago apertar. Era como se uma força oculta estivesse conduzindo todos os seus passos. A voz continuou. "Não se engane. Sua investigação é mais do que um mero erro de cálculo. Você está lidando com uma verdade que transcende o tempo. E o guardião da porta, ele está com você. Cuidado, Giulia. Cuidado com o que você despertou." A ligação se cortou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor no telefone. Ela olhou para Enzo, que estava sentado ao lado dela, desenhando o que parecia ser um círculo com linhas retorcidas.
Ele ergueu os olhos para ela e sorriu. Eles sabem que estou aqui. Julia sentiu a pressão no peito aumentar. Como ele poderia saber disso? Ela havia feito tudo para manter aquele segredo oculto, mas parecia que o universo inteiro estava conspirando para revelá-lo. Enzo não era mais uma criança. Ele estava se tornando algo diferente, algo que ela não conseguia compreender. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse uma brincadeira, uma coincidência. Mas à medida que a manhã avançava, ela soube, com uma clareza aterradora, que não havia mais como voltar atrás. Mais tarde, durante uma sessão de escaneamento no museu, algo extraordinário aconteceu. Julia estava em frente ao mural de A Última Ceia, revisando os dados mais recentes, quando, de repente, o sistema digital travou. As telas piscavam e um som abafado começou a ecoar na sala, como se algo estivesse sendo liberado de dentro da pintura. Enzo, que estava ao seu lado, tocou a parede com os dedos, como fizera na última visita. Ele sussurrou algo, palavras que Julia não conseguiu entender. A parede vibrou e, de repente, a imagem de Cristo na tela pareceu se distorcer. A figura de Jesus, usualmente serena, agora estava com os olhos fixos em Enzo. Ele sorriu, de uma forma que parecia saber o que estava por vir. Antes que Julia pudesse reagir, a imagem se transformou. O painel digital se desfez, e por um instante, as paredes da sala pareceram desvanecer. No lugar do mural, um símbolo apareceu, o LV3. Agora glorificado em letras douradas, envolto por um brilho prateado que pulsava no ritmo da respiração de Julia. Ela deu um passo atrás, o choque a impedindo de reagir. Era impossível. O código estava vivo. Não era apenas uma inscrição, uma chave ou um código antigo. Ele estava se manifestando fisicamente como uma presença que transcendeu a arte e a história. Enzo olhou para ela com seus grandes olhos castanhos, cheios de uma sabedoria ancestral. Não era mais o olhar de uma criança. Era o olhar de alguém que carregava o peso de milênios. Ele apontou para a parede agora vazia, onde o mural se desfazia como se nunca tivesse existido. Eles disseram que você não entenderia, mas você viu. Agora é a sua vez. Julia tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela estava paralisada, seu corpo em choque. Então, a parede atrás dela começou a se abrir, como uma porta invisível se abrindo no espaço. Não havia som, não havia ruído, apenas a sensação de que o tempo havia se curvado diante deles. E ali, no vazio que se estendia, apareceu uma figura. Não era humana, mas tinha uma forma definida, uma presença que emanava poder e conhecimento. Seus olhos eram de um azul profundo, quase como um oceano que ninguém jamais poderia navegar. A figura estendeu a mão para Enzo, que a aceitou sem hesitar. Julia não conseguia entender o que estava vendo, mas algo dentro dela sabia que esse momento era crucial. Algo havia sido revelado, algo que o mundo jamais entenderia. A figura, com uma voz que parecia vir de um lugar além do tempo, falou. O guardião despertou. Agora, a verdade será liberada. O mundo que você conhece não pode mais existir, Julia. A palavra verdade ecoou na mente dela. Mas qual verdade? A verdade sobre o passado? Ou sobre o futuro? E qual papel Enzo tinha nisso tudo? Ele não era mais um garoto curioso. Ele era, de alguma forma, o ponto de transição, o elo entre os dois mundos. Quando a figura desapareceu, o mural estava novamente intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas Julia sabia que o impossível havia se concretizado. Ela estava no centro de algo que ela não poderia mais controlar. E, em algum lugar, a chave LV3. Já havia começado a destrancar algo muito maior do que ela poderia entender. Aquelas palavras, o mundo que você conhece não pode mais existir, ecoaram na mente de Julia durante dias. Não era mais uma questão de compreender ou de buscar respostas. Era uma questão de sobrevivência. Ela havia testemunhado o impossível e agora
parecia que o destino de tudo ao seu redor estava atrelado àquele código, àquela chave. LV3.1. Enzo estava diferente. Cada dia que passava, ele parecia se distanciar mais do mundo que ela conhecia. Não era mais a criança brincalhona e curiosa que ela havia conhecido. Agora, ele tinha olhos que pareciam olhar para o além, como se conseguisse ver aquilo que estava escondido para os outros. Ele não falava muito, mas seus gestos, seus silêncios falavam por ele. Júlia sentia-se cada vez mais impotente diante dele. Não conseguia protegê-lo, não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ele parecia saber. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que estava prestes a acontecer. Ele havia despertado algo que não poderia ser contido. E então, uma noite, Enzo fez algo que Júlia jamais esperaria. Ele se levantou da cama com uma calma sobrenatural e caminhou até o quarto onde ela trabalhava. Ela estava revisando os últimos dados de escaneamento quando o viu. "Mãe, está quase na hora." Júlia tentou falar, mas as palavras não saíam. Enzo não estava mais falando como um menino. Ele falava como se tivesse dentro de si o peso de séculos, como se soubesse o que aconteceria no futuro, mas não pudesse compartilhá-lo completamente. O que ele estava dizendo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia tudo o que ela já havia vivido parecer insignificante diante daquilo. "A porta está aberta, mãe. Eles estão vindo." Ele falava com a naturalidade de alguém que não tem medo, alguém que já aceitou o que está por vir. Júlia sabia que a porta a que ele se referia não era uma metáfora. Havia algo físico, real, prestes a se abrir. E ela, com todos os seus anos de formação acadêmica, estava começando a perceber que esse algo estava além de qualquer entendimento humano. Foi nesse momento que a ligação aconteceu. O telefone tocou novamente. Dessa vez, o número era desconhecido, mas ela sabia, de alguma forma, que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ela atendeu, hesitante, e uma voz familiar, mas alterada, surgiu do outro lado. "Júlia, você não entende. O mundo precisa disso. O código está completo. Você deve permitir que ele seja liberado." Júlia reconheceu a voz imediatamente. Era um colega de universidade, alguém com quem ela havia trabalhado em vários projetos de restauração. Mas o tom estava errado, distorcido, como se a pessoa falando não fosse mais a mesma. "Quem é você? O que está acontecendo?" A voz do outro lado respondeu com um tom frio e distante, como se a distância entre eles fosse infinita. "Você tem a chave, Júlia. Seu filho é o que falta. O código está completo porque ele finalmente entendeu. Ele é o último elo." Antes que ela pudesse perguntar mais, a ligação foi cortada abruptamente. O silêncio se arrastou pela sala como um peso e Júlia sentiu a vertigem de uma realidade prestes a desmoronar. Ela olhou para Enzo. Ele estava em pé, imóvel, diante da janela. Seus olhos, normalmente vivos e curiosos, estavam agora vazios, como se estivesse em um estado de transe. Ele tocou a vidraça e, com um gesto sutil, a janela se abriu lentamente, sem ruído, como se obedecesse a uma força invisível. A escuridão da noite parecia ter mudado. A cidade, vista do alto do apartamento, estava quieta demais, como se a própria atmosfera tivesse se curvado a um comando maior. Enzo olhou para Júlia e disse com uma calma perturbadora: "Eles já sabem onde estamos." O medo tomou conta de Júlia de uma forma visceral. Ela olhou para o filho, mas naquele momento ele não era mais apenas Enzo. Ele era a chave. Ele era o guardião da porta que, em breve, se abriria para algo que ela não podia compreender. A realidade estava começando a desmoronar diante dela, e a linha entre o que era possível e o que não era mais existia apenas em seus pensamentos. Enquanto ela processava tudo o que havia acontecido, a luz da cidade se apagou de repente, como se uma sombra tivesse caído sobre o mundo inteiro. Não era um apagão comum. Era como se a própria energia da cidade estivesse sendo drenada para algo muito maior. Enzo,
com um sorriso enigmático, olhou para ela e disse: "Agora você verá o que eu vi." A sensação de vazio foi palpável. O ar parecia mais espesso e o peso do futuro iminente caiu sobre eles com uma força esmagadora. Julia sabia, de algum modo, que o momento que eles estavam vivendo não era apenas um ponto de virada. Era o fim de algo, o fim de uma era. O código estava completo, e com ele, a porta para o desconhecido estava prestes a ser atravessada. Enzo, com sua sabedoria inquietante, já sabia o que viria. E o que restava a Julia era apenas se preparar para aquilo que ela não poderia mais evitar. A realidade, como ela conhecia, estava prestes a ser alterada para sempre. A madrugada parecia se arrastar, mas em sua mente, Julia sentia o peso de cada segundo como se o tempo estivesse acelerado, prestes a colidir com algo maior. O telefone havia tocado novamente, mas agora não era mais uma questão de encontrar respostas. Era uma corrida contra o desconhecido. Ela sentia a presença de algo que se aproximava, como uma onda prestes a quebrar. Enzo estava em pé, imóvel, diante da janela, os olhos fixos no horizonte. Sua expressão era diferente. Não havia medo, não havia incerteza. Ele já sabia o que viria. A cada segundo, ele parecia se distanciar mais do mundo que Julia conhecia. Não era mais seu filho. Era algo além dele. "Mãe, é hora de ir." Sua voz, serena e calma, cortou o silêncio. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Tudo o que ela havia conhecido até aquele momento se tornara frágil, instável. O código LV3. Estava mais vivo do que nunca, e a chave que Enzo representava parecia ser a única coisa que ainda mantinha o universo intacto. Mas ela sabia que, uma vez que a porta fosse aberta, nada mais seria o mesmo. Com uma mão trêmula, Julia pegou a chave que Enzo havia desenhado, a chave que ele havia chamado de aperta. Não era uma chave comum, mas uma peça de algum mecanismo incompreensível. O contorno, as linhas, tudo parecia ressoar com a energia que emanava de Enzo. Ela se virou para ele, tentando entender o que ele queria dizer com "é hora de ir." O que significava esse ir? O que estava além da porta? Ela sentiu o ar mudar quando Enzo começou a caminhar em direção à sala. Seus passos eram leves, quase como se flutuasse. Ele estava se afastando dela, mas Julia sentiu, com uma clareza desconcertante, que aquele movimento não era para longe. Era uma transição. Ele estava indo para outro lugar. Um lugar onde ela ainda não podia ir. O telefone tocou mais uma vez. Desta vez, ninguém falou. No entanto, uma gravação começou a tocar em um tom baixo e reverberante. As palavras eram claras, mas o som, distorcido, parecia vir de um fundo distante, um espaço entre o presente e o passado. A chave foi dada. Agora, eles virão. Não há mais como voltar atrás. A voz pareceu ser de alguém que Julia não reconheceu, mas ela sabia que a mensagem estava direcionada a ela. Ela olhou para Enzo com seus olhos agora fixos em um ponto na parede. Ele sorria. Não era um sorriso infantil. Era um sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, mas que não sentia medo. Ele, de alguma forma, estava em paz com o que estava se desenrolando. "Eles já estão aqui", disse Enzo, com uma calma que não condizia com a gravidade da situação. No mesmo momento, Julia ouviu um som. Um som que vinha de fora, mas que não parecia ser originado do mundo físico. Era como um zumbido baixo, reverberante, que se intensificava à medida que o tempo passava. Ela se aproximou da janela e viu algo que fez seu sangue gelar. Não era um avião, nem um helicóptero. Era algo que se movia no céu com uma precisão impossível, algo que parecia ter vindo de um outro tempo, ou talvez de outro lugar. O zumbido ficou mais alto, e os sinais de luz começaram a se alterar. Flashes estranhos, quase como sinais codificados em um idioma que ela não compreendia. "É a porta. Eles estão vindo por ela", Enzo disse com uma voz tão tranquila quanto a noite ao redor deles. Julia tentou pensar, tentar processar o que estava acontecendo.
Não havia mais como negar. O código LV3.1, as mensagens misteriosas, o comportamento de Enzo, tudo fazia parte de um plano maior, algo que ela, uma simples restauradora de arte, jamais poderia ter previsto. O passado, o futuro e a realidade estavam se fundindo diante dela, e o que ela tinha em mãos não era mais apenas uma chave. Era o acesso a algo imensurável. O som ficou mais forte. Era como se o próprio ar estivesse sendo comprimido, como se o universo estivesse se preparando para uma mudança. Enzo levantou as mãos e apontou para a parede. O símbolo LV3.1 apareceu diante deles, projetado como uma luz brilhante, cobrindo a parede com uma intensidade que fazia a sala parecer pequena demais para conter aquilo. A porta será aberta, mãe. Agora é a nossa vez de atravessar. A luz pulsou uma última vez, e com um estalo, a parede à sua frente se desfez, revelando uma abertura que parecia não ter fim. Não era uma porta comum. Era um portal, um véu que separava os mundos, as realidades, o tempo. Julia sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a terra inteira estivesse se rearranjando. Era o fim de um ciclo e o começo de algo que ela não estava preparada para entender. Enzo caminhou em direção à abertura. Ele se virou para ela pela última vez. O sorriso que agora parecia mais sábio do que qualquer um que ela já tivesse visto. Você me ensinou a ver, mãe. Agora é minha vez de mostrar a você. Com um último olhar, ele entrou no portal. O som do zumbido, a luz intensa, tudo desapareceu ao seu redor. E por um momento Julia ficou sozinha. Mas o que ela não sabia era que o portal não era apenas uma passagem para outro lugar. Era uma revelação. E ao olhar para o espaço onde Enzo havia desaparecido, ela soube, com uma certeza esmagadora, que ele não havia ido para longe. Ele havia se tornado parte de algo que transcendia o tempo, a memória e até mesmo o próprio universo. Ela agora tinha apenas uma escolha: seguir ou assistir, enquanto o mundo se desfez diante dela. O silêncio após a partida de Enzo era ensurdecedor. Julia ficou parada, olhando para o vazio onde o filho estivera, sem conseguir processar completamente o que acabara de acontecer. O som pulsante que dominava a sala antes da abertura do portal havia desaparecido, e o mundo parecia ter congelado em um ponto de no retorno. Ela tentava respirar, mas sua mente estava em completo turbilhão. A princípio, ela quis gritar, correr para seguir Enzo, mas havia algo em seu interior que a impedia. Ele não estava perdido. Ele havia se transformado. O que quer que tivesse atravessado aquele portal não era algo que ela pudesse compreender com seus conhecimentos limitados. Ele havia se tornado uma parte de algo maior, um elo em uma cadeia que se estendia através de mundos e dimensões. A luz, que ainda se projetava na parede, agora fraca e tremulante, parecia dizer que o mistério estava resolvido, mas não de uma maneira que ela poderia aceitar facilmente. A verdade sobre o código LV3.1, sobre a chave que Enzo representava, não era apenas sobre a revelação de uma mensagem escondida na arte de Da Vinci. Era sobre o despertar de um poder que transcende o tempo, a arte e até a própria humanidade. Julia olhou para a janela, para a cidade de Milão, agora tranquila sob o manto da noite. O que restava para ela? A jornada de sua vida havia sido virada de cabeça para baixo em questão de semanas. A mulher que entrou no museu para restaurar uma pintura estava agora frente a uma verdade que a maioria dos seres humanos jamais conseguiria compreender. O segredo que ela e Enzo haviam desvendado não era algo que a sociedade pudesse aceitar, e talvez fosse melhor assim. De repente, um estalo quebrou o silêncio. O telefone tocou novamente, mas dessa vez Julia não hesitou. Ela sabia o que viria. Pegou o receptor e do outro lado uma voz familiar apareceu, sem surpresa. Julia, é hora de finalizar o ciclo. Ela reconheceu a voz. Era o colega de universidade, mas agora ele não parecia mais humano.
Havia algo etéreo na sua fala, algo distante. A voz era apenas uma presença, não mais uma pessoa. O portal está ativo, mas o ciclo só se fecha quando o último elo for cumprido. Você sabe o que tem que fazer. Júlia sentiu um arrepio. Não tinha mais forças para resistir. Sabia que a solução não dependia mais dela. O ciclo que ela e Enzo haviam começado estava além do controle humano. E talvez sua única função agora fosse simplesmente testemunhar o fim. Com as mãos tremendo, ela olhou para a tela de seu computador, onde os dados do escaneamento de A Última Ceia ainda estavam abertos. Aqueles mesmos códigos, aqueles mesmos símbolos que apareceram nos momentos cruciais. LV3.1. Mas não era mais apenas um código. Era uma conexão, uma assinatura que havia se gravado em sua mente para sempre. A chave que Enzo representava, o guardião, agora sabia o que tinha de fazer. Ele já não era mais o elo entre o presente e o passado. Ele havia se tornado o elo entre o que existia e o que ainda estava por vir. Através do portal, ele se uniria àquilo que ninguém mais poderia alcançar. Júlia desceu até o porão da casa, onde ela guardava os antigos textos de seu avô, aqueles tratados alquímicos e mágicos que ela sempre havia considerado apenas curiosidades. Quando ela abriu o velho livro, viu algo que jamais imaginou que veria. Lá, nas páginas empoeiradas, uma palavra estava destacada, como se tivesse sido escrita ali para ela. Aperta. Era a palavra que Enzo sempre sussurrava. A palavra que ela agora sabia que tinha o poder de destruir o tempo e a história. Não era uma chave física, era um conceito. Aperta era a liberação do segredo, a ativação do ciclo que agora se completava. Júlia olhou para o relógio, agora marcando a meia-noite. O tempo não significava mais nada. Ela havia alcançado a resposta, mas a resposta não a trazia mais paz. O mistério estava resolvido, mas ela agora sabia que o que restava para o mundo era o rescaldo dessa revelação. O portal que Enzo havia atravessado não voltaria atrás. Nada mais seria como antes. No dia seguinte, a cidade acordou sem perceber que o curso da história havia sido alterado. A última ceia estava lá, intacta, como sempre fora. Mas Júlia sabia. Ela sabia o que realmente estava ali. Ela sabia o que Enzo havia se tornado. E embora o mundo continuasse a girar, algo havia mudado para sempre. O portal continuava lá, aberto, esperando pela próxima chave. Após o evento inexplicável que envolveu Enzo e o portal que se abriu diante de Júlia, o mundo ao redor parecia continuar como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo estava irreversivelmente alterado. Cada passo, cada movimento, era agora uma lembrança de algo que havia escapado do tempo. As semanas seguintes foram uma tentativa de recobrar alguma normalidade, mas havia algo no ar. Uma sensação de que o que ela sabia, o que ela havia descoberto, não poderia mais ser ignorado. Enquanto isso, a vida de Júlia estava mais pesada do que nunca. Ela tentava seguir com seu trabalho de restauração, mas cada pedaço de arte que tocava parecia não mais ser apenas uma pintura ou uma escultura. As obras agora estavam carregadas de uma energia estranha, como se as mesmas portas que se abriram para Enzo também estivessem presentes em todas aquelas obras, esperando para serem descobertas. Foi em um daqueles momentos, enquanto restaurava uma pintura antiga de uma igreja na periferia de Milão, que ela começou a perceber que a chave do LV3.1 não era apenas uma conexão com o passado e o futuro, mas uma interseção de mundos paralelos, realidades alternativas que coexistiam dentro do espaço-tempo. Cada obra de arte que ela tocava parecia ser um ponto de transição, um elo que poderia ser cruzado caso alguém soubesse onde e como procurar. Em sua pesquisa, Giulia descobriu algo curioso. Registros de uma antiga seita que, durante o Renascimento, estudava códigos secretos, escritos em cifras antigas que, como o LV3.1, pareciam ter um propósito maior.
A seita acreditava que certos indivíduos, os chamados Guardians of the Threshold, possuíam a capacidade de atravessar essas portas. Esses Guardians seriam capazes de não apenas acessar realidades paralelas, mas também manipular o próprio curso da história. Enzo, inconscientemente, havia se tornado parte dessa linhagem. Júlia, ao encontrar essas informações, sentiu uma pressão crescente em sua mente. As respostas que ela procurava não estavam mais dentro dos livros acadêmicos, nem nas tradições científicas. Estavam além. Ela estava tocando algo que não deveria ser tocado. Os guardiães da seita acreditavam que abrir as portas não era uma simples questão de curiosidade ou descoberta. Havia consequências. Consequências irreversíveis que poderiam desestabilizar o tecido da realidade. Ela sabia que não poderia mais ficar em silêncio. A busca por respostas agora a havia consumido, e ela não podia mais ignorar o papel de Enzo. Ele não estava apenas à frente dela em termos de conhecimento. Ele havia atravessado a linha entre os mundos, e com isso ele se tornara algo diferente, algo além da compreensão humana. Enzo agora era a chave viva de um segredo que o próprio Leonardo da Vinci havia escondido. Algo que o artista soubera há séculos, mas que jamais teria sido revelado, a não ser pela voz de uma criança. Mas nem tudo em Júlia era simplesmente medo ou curiosidade. Havia um senso de aceitação, uma aceitação que ela tentava resistir, mas que aos poucos a tomava. Enzo, seu filho, não era mais um menino comum. Ele era o guardião, e o destino dele estava irrevogavelmente atrelado a esse código, a esse mistério. Na busca por mais respostas, ela procurou os vestígios da seita do Renascimento. Um manuscrito antigo, traduzido do latim, revelava algo que a fez tremer. Quando o guardião atravessar, o equilíbrio será perdido, a verdade será revelada, mas o preço será alto. Era um aviso claro, mas também uma promessa de revelação. O que aconteceria quando a última chave fosse girada? O que aconteceria quando o ciclo finalmente se completasse? Enquanto Júlia tentava conectar as peças, ela percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Enzo, o filho que ela acreditava ser sua única conexão com a normalidade, agora era o elo entre o mundo humano e as realidades que sempre existiram no pano de fundo, invisíveis para a maioria. O que ele tinha experimentado, o que ele havia se tornado, não era algo que ela poderia controlar. Ele tinha se tornado um elo de ligação entre a consciência humana e o desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, havia uma outra camada que começava a se revelar. Enzo não estava sozinho. Havia outras crianças, outras pessoas ao redor do mundo, aparentemente desconhecidas para Júlia, que estavam experimentando as mesmas visões, os mesmos sinais. Elas estavam começando a despertar. Mas o que isso significava? Estariam esses Guardians se reunindo para algo maior? Ou estavam sendo usados por forças além de sua compreensão? Júlia se encontrava diante de uma escolha. Ela poderia continuar a buscar mais respostas, tentar entender o que acontecia ao seu filho, ou aceitar que ele já não era mais o mesmo garoto que ela havia dado à luz. Ele era agora uma chave, um guardião, e seu destino estava entrelaçado com algo muito maior do que ela jamais imaginara. Enquanto a noite avançava, Júlia pegou o antigo livro de seu avô, o que falava sobre a porta de luz, e folheou as páginas, sentindo as palavras se transformar diante de seus olhos. Havia algo mais que ela ainda não havia entendido, algo que, quando finalmente revelado, poderia abrir a porta para uma verdade que ela nem mesmo desejava compreender. A pergunta que agora pairava sobre ela era: até onde ela estaria disposta a ir? O código havia sido desvendado, o guardião havia atravessado, o ciclo estava prestes a ser completado, e o que viria a seguir, Júlia já não sabia. Mas ela sabia que seu papel e o de Enzo era inevitável. À medida que os dias passavam, Júlia sentia o peso da verdade se aprofundar.
Não era apenas o fato de que Enzo havia se transformado em algo além de um simples garoto, era o próprio sentido da realidade que estava sendo distorcido diante dela. Cada movimento de Enzo, cada palavra dita, parecia carregar um eco de uma sabedoria que ela não poderia compreender. Ele agora era um elo entre mundos. Mas o que isso significava para o futuro de todos eles? Julia havia se convencido, mais do que nunca, de que não poderia voltar atrás. O código LV3.1, o portal, a figura do guardião. Tudo estava se entrelaçando em um padrão que transcendia qualquer explicação lógica. Mas enquanto ela tentava encontrar respostas, o que ela sentia, na verdade, era uma crescente sensação de desconexão com o mundo que ela conhecia. O que antes parecia real, agora se tornava difuso, distorcido, como se as regras do tempo e do espaço estivessem se desfazendo. O fato de Enzo não mais ser apenas uma criança era algo que ela começava a aceitar, mas a um custo. Ela sabia que o que havia acontecido, o que ele havia se tornado, não era algo que ela poderia controlar, e isso a deixava aterrorizada. O que ele sabia sobre o mundo? O que mais ele via e que ela não podia enxergar? As perguntas eram infinitas, mas as respostas nunca chegavam. Cada nova revelação a afastava mais do entendimento. Cada passo dado em direção à verdade parecia apenas aumentar o abismo que se abria entre ela e o que restava do mundo humano. Mas havia mais. Algo que Julia não conseguia deixar de lado. Enzo não estava sozinho. Ela sabia que, enquanto ele se tornava um guardião, outros também estavam passando por experiências semelhantes. Mas quem eram essas outras pessoas? O que eles haviam experimentado? Havia uma conexão entre essas figuras invisíveis e talvez, no fundo, ela soubesse que seu filho não era o único que estava destinado a atravessar os portais entre os mundos. Uma tarde, enquanto Julia investigava mais uma vez os textos antigos de seu avô, encontrou uma referência peculiar. Era uma citação de Da Vinci, mas não a tradicional que todos conheciam. Era algo que parecia ser uma nota pessoal de Leonardo, um desabafo. O ciclo será completo quando a chave do tempo for inserida no lugar que o homem procurou por séculos. As palavras ecoaram em sua mente e uma sensação de frio percorreu sua espinha. O que Leonardo quis dizer com isso? A chave do tempo? Enzo era a chave, mas a inserção da chave não seria uma simples transição. Era essa abertura de uma porta que liberaria algo muito maior, algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Enzo, no entanto, parecia saber o que estava acontecendo, de uma maneira que ela não podia entender. Ele continuava a caminhar por casa com um sorriso sereno, sem parecer preocupado, como se estivesse em paz com o que estava prestes a acontecer. Mas Julia não podia ser tão ingênua. A voz do homem que ligara a ela, na noite anterior, aquela presença estranha, indicava que o que estava por vir não era uma simples revelação. A verdade tinha um preço, e Julia já sabia que pagaria por ela, talvez de uma forma que ela não pudesse controlar. O telefone tocou novamente. Julia olhou para o visor, mas não havia número. Apenas uma linha de estática. Ela hesitou, mas atendia. A voz, novamente distorcida e fria, falou. A chave foi inserida, Julia. Agora, o que resta é a destruição da linha que separa os mundos. Você tem uma escolha. Você pode ir até o fim, mas há um preço. O equilíbrio será perdido. A ligação caiu abruptamente, deixando o ar pesado, como se uma nuvem invisível pairasse sobre ela. O equilíbrio será perdido? Julia sentiu que estava sendo empurrada para um abismo que não poderia evitar. Enzo havia cruzado o limite entre as realidades, mas o que viria a seguir era uma questão muito maior. Ele não estava apenas atravessando mundos. Ele estava abrindo um caminho para algo que ela não conseguia nomear, mas que agora sentia com clareza. O mundo que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Naquele momento,
Julia percebeu o quão profundamente ela estava envolvida nesse mistério. Não se tratava apenas de Enzo, não era apenas sobre ele ser a chave ou o guardião. Era sobre o que ele representava. Uma mudança no curso da história, uma mudança que alteraria a natureza da realidade para sempre. O que ela e Enzo haviam descoberto não era apenas um segredo antigo, era a razão pela qual o mundo não podia mais permanecer o mesmo. Enquanto o caos se aproximava, ela se viu diante de uma escolha definitiva. Ela poderia seguir em frente, acompanhando seu filho e aceitando o que estava para acontecer, ou poderia tentar impedir o inevitável. Mas, ao olhar para Enzo, que agora parecia mais seguro de si do que nunca, Julia soube, no fundo, que não havia escolha. O que acontecia não era algo que ela pudesse parar. Era o destino, e o destino já havia sido escrito. O portal estava aberto, e Enzo, o guardião, havia atravessado. O mundo, como ela conhecia, estava prestes a se transformar. E ela, agora, não poderia mais retornar à sua vida anterior. A realidade estava se distorcendo e tudo o que restava era esperar. Julia não sabia mais o que restava do mundo que ela conhecia. O que era real? O que era apenas uma construção, uma projeção das camadas mais profundas de sua mente? Ela não tinha mais respostas, mas sentia no fundo de sua alma que o que acontecia não poderia ser ignorado. O mistério de LV3.1, o portal que Enzo havia atravessado, a chave que ele representava, tudo isso tinha um peso muito maior do que qualquer coisa que ela pudesse compreender. E, no entanto, ela sabia que, de alguma forma, ela estava vivendo o fim de uma era e o começo de outra. O que ela vivenciou até agora não era apenas um acontecimento isolado, uma descoberta que poderia ser guardada e esquecida. Não. O que estava acontecendo era uma reconfiguração do próprio tecido da realidade, um ponto de transição que ligava o passado, o presente e o futuro. Enzo, de alguma forma, havia aberto a porta para um novo entendimento do universo. Mas o que mais existia além dela? O que havia do outro lado dessa chave, desse portal que agora havia sido liberado? Julia começou a andar pela casa como uma sonâmbula perdida, tentando processar o que ocorrera. O vazio de seu lar parecia diferente agora, como se as paredes já não a protegessem. A casa, antes um refúgio de lembranças e segurança, agora parecia distante e estranha. Cada foto na parede, cada canto familiar, parecia carregar um peso novo, como se tudo tivesse mudado enquanto ela estava cega para a verdade. O telefone não tocou mais, e a escuridão da noite parecia se estender ainda mais à medida que o tempo se desdobrava. Mas Julia sabia que, embora não houvesse mais chamadas, a verdade ainda estava sendo revelada. Não era sobre o que aconteceria imediatamente, mas sobre o impacto que isso teria em tudo que ela conhecia. De repente, ela pensou em algo que até então havia ignorado. O símbolo LV3.1 não estava apenas em A Última Ceia ou nos livros de seu avô. Ele aparecia em outros lugares também. Nas sombras das pinturas de Da Vinci, em obras de outros artistas renascentistas, até mesmo em monumentos e em textos antigos que ela havia estudado em sua juventude. O que ela havia considerado apenas um padrão fugaz e incidental, agora parecia uma linha de continuidade que atravessava o tempo, conectando figuras históricas, como se uma corrente invisível ligasse tudo e todos. Enzo, por mais incompreensível que fosse para ela, não era o único guardião dessa chave. O que ele tinha experimentado não era um fenômeno isolado. Havia algo em sua história, em sua linhagem, que o conectava a uma longa sequência de eventos e indivíduos que haviam sido tocados por esse mistério. Julia pensava que talvez ela fosse uma das últimas testemunhas dessa verdade emergente, uma espectadora forçada a compreender aquilo que nunca foi feito para ser compreendido. Ela olhou para a janela e foi como se o mundo ao redor dela tivesse se tornado mais amplo. Algo havia se movido no ar, um sussurro do vento que parecia carregar consigo as memórias de séculos de história.
O que foi liberado naquela noite não era apenas o entendimento de um segredo ancestral. Era algo mais profundo. Era a ideia de que o tempo não era uma linha reta, mas uma série de ciclos que se entrelaçam, se repetem e se distorcem à medida que os guardiões surgem e se perdem. O telefone finalmente tocou novamente, mas não havia mais pressa em Julia. Ela não atendeu. Não havia mais ninguém para falar. O que ela havia vivido com Enzo era agora uma memória imortalizada, algo que transcendia o limite das palavras. À medida que o relógio marcava as horas, ela sentiu uma presença sutil, mas inconfundível. Não era apenas Enzo, era o mistério que ele carregava, o poder que ele representava. Ele estava em paz. Ele havia cumprido sua parte. Mas o que restava para Julia era entender que a verdade não é uma linha reta. A verdade era como um ciclo que se fechava, mas que nunca deixava de se repetir. Ela não precisava mais procurar respostas. O que havia sido revelado não tinha mais sentido no contexto da lógica humana. Era algo além da razão, além do entendimento. Enzo havia cruzado para outro estado de ser, mas ele havia deixado algo para trás, algo que, de alguma forma, tocava todos os seres humanos, a compreensão de que o que eles consideram como realidade é apenas uma camada de algo muito maior. Julia sabia, com uma certeza tranquila, que a porta que Enzo havia aberto nunca mais seria fechada. Não era um portal físico. Era uma passagem para um novo entendimento da existência. E a verdade que ela e Enzo haviam desvendado não se limitava ao passado ou ao futuro. Ela era a chave para algo muito mais vasto, algo que agora fazia parte do próprio tecido do universo. E assim, no silêncio da noite, Julia olhou uma última vez para o lugar onde Enzo havia desaparecido. Não havia mais tristeza, nem medo. Apenas a aceitação de que o mistério havia sido cumprido. E a partir daquele momento, ela sabia que seu filho, o guardião da chave, havia se tornado parte de algo eterno. O tempo, como sempre, continuava seu fluxo implacável, mas para Julia, o que havia sido vivido não se dissolveria tão facilmente. Ela sabia que os eventos que haviam se desenrolado em sua vida não eram apenas uma memória fugaz. Eles haviam marcado o ponto de transição entre o que era conhecido e o que jamais poderia ser entendido. À medida que as semanas passavam, a cidade de Milão parecia continuar com a sua rotina inalterada, como se nada tivesse acontecido. As pessoas iam e vinham, os museus estavam cheios de turistas e a arte continuava a ser contemplada como sempre fora. Mas para Julia, tudo aquilo parecia agora uma ilusão. Uma cortina que escondia a realidade que ela havia tocado, mas que poucos seriam capazes de compreender. Ela voltou ao trabalho, mas algo havia mudado nela. Cada restauradora de tela, cada objeto de arte que ela tocava agora parecia ter uma carga elétrica própria, uma vibração que ela não conseguia ignorar. A cada pincelada, a cada movimento de suas mãos, Julia sabia que estava lidando com mais do que apenas pigmento e tinta. Ela estava lidando com portais, com verdades ocultas que haviam sido seladas por séculos. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de mais profundo que a assolava. O que havia acontecido com Enzo, com aquela chave, com o LV3.1? Ele havia se tornado uma parte do que ela agora sabia ser um ciclo eterno. Enzo não tinha desaparecido. Ele havia se transformado em algo que transcendia o tempo e o espaço. Ele havia se fundido com aquilo que sempre esteve além da compreensão humana. E, em algum lugar, naquele vórtice de conhecimento, ele ainda estava presente. Julia nunca mais olhou para o mural de A Última Ceia da mesma maneira. Não era mais apenas uma obra de arte. Era a porta de entrada para algo mais profundo, algo que se ligava a todas as outras obras de Da Vinci, de todos os outros artistas renascentistas que haviam tocado o impossível. Ela havia sido tocada por isso, e de alguma forma ela sabia que a sua vida agora estava irremediavelmente conectada a essa verdade. O segredo que Enzo havia desvelado não era apenas para ele.
Era para o mundo, embora ninguém fosse capaz de compreendê-lo completamente. O LV3.1 não era apenas um código, não era uma fórmula, era um símbolo de transição, de revelação. E Julia sabia, com uma certeza tranquila, que aquilo nunca mais poderia ser apagado. O que ela e Enzo haviam tocado era algo eterno, algo que o homem jamais deveria ter desvendado, e ainda assim o ciclo não poderia ser interrompido. Naquela noite, enquanto caminhava pela cidade, Julia parou diante de um velho quiosque de livros. Havia ali uma pilha de textos, alguns com as capas gastas, outros com páginas quase rasgadas pelo tempo. Um livro em particular chamou sua atenção. Ele estava quase escondido entre os outros, mas algo na capa fez com que Julia sentisse que aquele livro estava ali para ela. O título era simples: O Guardião e a Porta. Ela comprou o livro sem saber exatamente por que o fez. Ao abrir as páginas, Julia começou a ler. O livro falava sobre um ciclo perdido no tempo, um ciclo de guardiões que protegiam o segredo da verdadeira chave. A cada geração, um novo guardião surgiria, destinado a manter a porta aberta, permitindo que a verdade se revelasse apenas para os escolhidos. Mas havia algo mais, algo que Julia não esperava encontrar. O livro descrevia uma última parte do código, um fragmento final, que, quando ativado, criaria um novo ciclo de renovação e destruição. O último elo seria formado não por uma pessoa, mas por algo mais profundo, mais universal. A chave não estava apenas em Enzo, ela estava em todos, ela estava em tudo. Ao virar a última página, Julia se deparou com uma frase que não havia sido ali escrita, mas que parecia ser um eco do próprio universo. O guardião se dissolve no eterno, mas a chave continua. Julia fechou o livro com uma sensação de paz estranha. Não havia mais medo, não havia mais dúvida. Ela sabia que o destino de Enzo estava completo, mas que a chave que ele representava nunca seria apagada. O ciclo se reiniciaria, e com isso, um novo guardião surgiria. O que restava era aceitar que, embora a linha entre o conhecido e o desconhecido nunca fosse nítida, ela agora fazia parte disso. Ela era parte do mistério. Enquanto caminhava de volta para casa, Julia sentiu uma leve brisa acariciar seu rosto. O vento parecia trazer algo de longe, uma presença que ela não via, mas que sentia com clareza. Talvez fosse o espírito de Enzo, talvez fosse a consciência do guardião que havia se transformado. Mas uma coisa Julia sabia com absoluta certeza: o que estava por vir não seria mais o mesmo. A porta estava aberta, e o segredo da chave do LV3.1 continuaria a existir, esperando pela próxima geração para desvendar o ciclo mais uma vez. Julia sabia, com uma clareza serena, que a verdade sobre Enzo, sobre o LV3.1 e sobre o ciclo que ela havia tocado, não era algo que ela poderia dominar. A resposta, a revelação que a perseguira por tanto tempo, já não estava mais em suas mãos. Ela havia alcançado a linha que separava o que era compreensível e o que não podia ser visto. E, no entanto, ela não sentia mais medo. As palavras do livro, a última frase que ela lera com seus próprios olhos: o guardião se dissolve no eterno, mas a chave continua. Se refletiam nela como um espelho. Enzo não havia desaparecido. Ele se havia transformado, mas sua essência, a essência do guardião, agora permeava tudo ao seu redor. Ela não estava mais sozinha naquilo. O ciclo se completava, e Julia, agora, sabia que ele jamais teria fim. O tempo, como ela conhecia, não existia mais. Ela não sabia o que viria a seguir. Não sabia como a humanidade reagiria a isso, como o mundo, como uma entidade viva, lidaria com a abertura da porta, com a chave que Enzo havia libertado. O portal, o código, tudo aquilo que parecia impossível, estava agora irremediavelmente presente. Mas, ao contrário do que Julia temia, ela não sentia raiva ou lamento. Ela sentia paz, a aceitação do desconhecido.
Caminhou pelas ruas de Milão naquela noite com uma tranquilidade inesperada. A cidade parecia ainda estar adormecida sob as estrelas, mas para ela, cada passo era como um mergulho no que estava por vir. Cada rua, cada prédio, cada sombra parecia agora ressoar com o mistério que ela tinha vivido. O mundo nunca mais seria o mesmo, e ela sabia disso de forma imutável. Ela se aproximou do local onde, no início da história, ela havia começado sua busca, o Museu de A Última Ceia. A pintura ainda estava lá, intacta, mas agora ela via aquilo de uma maneira completamente diferente. Não era mais apenas uma obra-prima do Renascimento. Era a chave de um ciclo eterno, um portal para algo além. A tela parecia pulsar diante dela, como se ainda guardasse silenciosamente os segredos que Leonardo havia deixado para trás. Mas Giulia sabia agora que os segredos não estavam ali. Eles estavam dentro dela, dentro de todos os que estavam dispostos a olhar para além do véu. Sentou-se no banco próximo ao mural, sentindo o vento fresco da noite acariciar seu rosto. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo uma conexão profunda com o que havia acontecido. Não havia mais divisão entre ela e Enzo. O elo entre eles havia se expandido além do físico, além do tempo. Eles estavam agora conectados por algo que não poderia ser explicado, mas que de alguma forma era mais real do que qualquer coisa que ela tivesse conhecido. Naquele momento, Giulia percebeu algo fundamental. O que ela tinha vivido não era apenas sobre Enzo, não era apenas sobre LV3.1 ou sobre o segredo de Da Vinci. Era sobre a humanidade como um todo. O ciclo que se completava não estava apenas no passado ou no futuro, ele estava no agora. A chave não havia sido dada para ela, nem para Enzo, mas para todos, para o mundo inteiro. Aqueles que estivessem dispostos a aceitar o que não podiam ver, aqueles que se entregassem ao desconhecido, ao mistério. O que Enzo havia aberto não era uma porta para outra dimensão, era uma porta para a verdadeira compreensão da existência humana. E com isso surgiria uma nova percepção sobre o que significa viver. A verdade não era sobre responder perguntas. Era sobre aceitar a própria impermanência, a incerteza do ser. A chave não resolvia o mistério, ela apenas ampliava a experiência. Giulia abriu os olhos e olhou novamente para o mural. Ela sentiu uma última sensação, uma sensação de despedida, mas também de gratidão. Enzo, em sua sabedoria silenciosa, havia cumprido seu papel. Ele havia mostrado a ela algo que ela jamais poderia ter imaginado. Que a verdade não estava em entender, mas em viver com o mistério. O mistério era o verdadeiro propósito. Aos poucos, Giulia levantou-se. Ela não tinha mais medo. O ciclo que ela e Enzo haviam iniciado estava longe de terminar. Eles não eram os únicos. Todos seriam tocados por aquilo, em algum momento, de alguma forma. O ciclo da chave, da porta, continuaria se renovando, atravessando gerações, transcendendo as barreiras do tempo e do espaço. Com um último olhar para o mural, Giulia sentiu uma paz imensa, como se tudo tivesse chegado ao seu devido lugar. Ela não precisava mais buscar. Ela já tinha encontrado o que procurava. Não na resposta, mas na experiência de viver o mistério. E com isso, ela deixou o museu. Não mais como a mulher que entrara no mundo do desconhecido, mas como alguém que, de alguma forma, agora compreendia a beleza da dúvida. A chave estava nas mãos de todos, e em algum lugar, Enzo ainda a aguardava, como o guardião eterno, naqueles que tivessem olhos para ver.